Você já parou para pensar que os cristãos não foram chamados para simplesmente fazer parte de uma religião, mas para cumprir uma missão? Se você é um professor de escola bíblica dominical, se você é um servo de Deus que interessa-se pela palavra de Deus e por desempenhar o ministério para o qual você foi chamado, fica conosco nos próximos minutos, porque nós vamos discutir um assunto que é muito pertinente à vida cristã, que é a missão dos discípulos de Cristo. Hoje vamos abordar a lição de número 10 da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, falando exatamente sobre a responsabilidade de cada servo de Deus no cumprimento da maior missão que todos receberam, que é o de proclamar a palavra de Deus ao mundo, convidando outros para fazer parte da família do povo de Deus. Uma das maiores marcas da verdadeira igreja é que ela não vive dentro de quatro paredes. Ela atua fora. Ela busca encontrar outros que também possam fazer parte da família do povo de Deus. Há este trabalho que é o de arrebanhar pessoas para ingressar nas fileiras do exército do povo de Deus. Nós falamos de evangelismo, de cumprir a missão para a qual a igreja foi chamada. A igreja existe para adorar a Deus, não há a menor dúvida quanto a isso. O nosso papel principal é o de adorar a Deus, mas a nossa missão é de preparar cristãos para levarem a palavra de Deus àqueles que ainda não foram alcançados. E essa tarefa ela é muito grande, porque veja a proporção. Nós somos hoje mais de 8 bilhões de seres humanos que habitamos o planeta Terra. E desses 8 bilhões, nós não somos nem 3 milhões ainda. Portanto, um número muito inexpressivo, considerando o tamanho do papel, o tamanho da missão que nós temos que desempenhar. Quando Jesus ressuscitou, ele não deixou apenas uma lembrança ou um conjunto de ensinamentos. Ele deixou uma missão. Ele nos deu uma responsabilidade que, para cumprir e para executar essa tarefa, nós precisamos de engajamento, nós precisamos de envolvimento, de comprometimento. E hoje, uma das coisas que a igreja menos quer é ter compromisso sério com a palavra de Deus, com a responsabilidade que pesa sobre ela no cumprimento dessa tarefa. Nós somos o povo que fomos enviados e exatamente por isso nós devemos cumprir com desvelo a missão que nos foi confiada. Todo discípulo de Cristo ou todo cristão foi chamado para participar dessa missão. Nenhum de nós foi chamado simplesmente para pertencer à família do povo de Deus. É claro que nem todos pregam, é claro que nem todos cantam, é claro que nem todos pastoreiam, mas todos têm a missão de evangelizar. Tem a missão de levar a palavra de Deus àqueles que ainda não foram alcançados, àqueles que estão lá fora. Portanto, esse é o maior trabalho que a igreja pode realizar. E uma pergunta que precisamos fazer e responder honestamente é essa: qual é a principal missão da igreja fora das quatro paredes onde ela precisa adorar a Deus? Qual é a nossa principal responsabilidade? O que você responderia a uma pergunta como essa se fosse feita para você hoje
em qualquer situação. É sobre isso que nós precisamos refletir. A nossa principal missão é exatamente a de proclamar o Evangelho, de levar a palavra de Deus, de anunciar as boas novas. Aliás, a palavra Evangelho significa exatamente boas novas. A ordem de Jesus não deixou a menor dúvida sobre qual seria a nossa principal missão. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Portanto, o local onde devemos proclamar a palavra de Deus é local, mas não é só local. É como se nós pudéssemos descrever geograficamente qual seria o espaço que temos que evangelizar. Primeiro, nós temos que evangelizar dentro de nossa casa. Depois, dentro do nosso bairro. Depois, dentro da nossa cidade. Depois, dentro do nosso estado. Depois, no nosso país e, por fim, alcançar aqueles que estão, inclusive, fora do nosso país. E essa ordem ela não foi dada apenas aos apóstolos, porque muitas vezes, quando lemos a Bíblia, nós queremos tirar a nossa responsabilidade e dizer, não, Jesus deu essa ordem a um grupo seleto, por exemplo, aos 12 apóstolos. Não foi. Essa ordem foi dada a todos os discípulos que estavam presentes quando ele deu essa ordem para o povo de Deus. Essa é a nossa maior responsabilidade. Ela foi dada a todos e não a um grupo seleto. O Evangelho não é uma mensagem que deve ser guardada. Ela precisa ser proclamada, ela precisa ser anunciada. A igreja primitiva entendeu isso muito bem. Em pouco tempo, o Evangelho atingiu todo o Império Romano, ou seja, todo o mundo então conhecido. A palavra de Deus chegou aos mais distantes locais a partir de Jerusalém, de onde ela foi irradiada, de onde os discípulos saíram para proclamar, para anunciar o Evangelho, até chegar aos pontos mais distantes do Império. E esse trabalho foi tão bem feito que, na medida que o ser humano foi se espalhando, além dos limites do Império Romano, o Evangelho também foi proclamado e foi a diversas regiões do mundo conhecido de então. É algo que a igreja precisa, de fato, amados, fazer e fazer com muito critério, com muita responsabilidade. Seria uma boa reflexão se nós começássemos a perguntar a nós mesmos, dentro das nossas igrejas, o seguinte: por que muitas igrejas hoje falam pouco sobre evangelização? Qual é a tarefa mais importante da igreja? Talvez seja essa a maneira pela qual devêssemos iniciar a discussão sobre o tema de evangelizar, que é a responsabilidade da igreja. Após Jesus ter partido, ele prometeu que o Espírito Santo viria para capacitar a igreja, para acompanhar a igreja em todas as suas tarefas. E, depois de Atos capítulo 2, quando narra a descida do Espírito Santo e a capacitação dos apóstolos e de todos os discípulos que estavam reunidos, começaram a anunciar o Evangelho com ousadia. Pedro pregou, os apóstolos ensinaram, os cristãos testemunhavam em todos os lugares. O crescimento da igreja não veio de estratégias humanas, mas do testemunho vivo dos crentes. Irmãos,
Em pouquíssimo tempo, um grupo que começou com 120 pessoas aproximadamente, já passava de 5.000, num período que nós podemos classificar de curtíssimo. Eles alcançaram todas essas pessoas para o Evangelho. Então veja que cada crente pode evangelizar de várias maneiras, assim como fizeram aquelas pessoas que começaram a evangelizar. Nós podemos conversar com as pessoas sobre Jesus. Amados, por incrível que pareça, nós vivemos em um país cristão onde quase 90% da população se diz cristã, mas vivemos em um país que não conhece o Evangelho, que não conhece o Senhor Jesus Cristo. Elas ouvem falar, elas escutam pregações, mas elas não conhecem de fato quem é Jesus. Nós precisamos proclamar isso, precisamos convidar as pessoas para fazer parte do corpo de Cristo, que aqui é a igreja, e nós precisamos orientar as pessoas para que elas vivem de modo que glorifique a Deus. E uma pergunta que nós precisamos sempre refletir sobre ela: existe alguém perto de nós que ainda não conhece o Evangelho? Existem pessoas para quem nós precisamos falar de Jesus? Sejam parentes consanguíneos, sejam amigos, sejam vizinhos, sejam colegas de trabalho, ou sejam as pessoas com as quais convivemos. Todas essas pessoas devem ser evangelizadas por nós. É nossa responsabilidade fazer isso. Para isso nós temos um modelo extraordinário para nos inspirar, que é o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele viveu o que ensinou. Isso deve ser também a nossa forma de evangelizar. Evangelizar com a vida e não apenas com as palavras. Jesus, ele era admirado porque aqueles que o ouviam diziam o seguinte: ninguém nunca ensinou como este homem. Ele nos ensinou. Ele nos deu o modelo como devemos seguir e fazer as coisas, para que por meio delas nós pudéssemos proclamar a sua palavra. Há um descaso muito grande na direção das igrejas hoje, que se preocupam muitas vezes em encher os seus templos, em falar de programas, em propalar as suas igrejas, mas existe pouco interesse em de fato proclamar a palavra. A maioria dos pastores se contentam em falar do Evangelho para aqueles que vão para os seus templos, mas não tem a mesma disposição para organizar, para preparar atividades, para lidar com estratégias que possa de fato alcançar as pessoas. Vivemos numa cidade onde as pessoas ouvem o Evangelho, mas não conhecem a Cristo. Não servem a Cristo como devem servir, porque não são ensinadas para isso. Sabe por quê? Porque além de Jesus mandar proclamar a palavra, ele disse: faça discípulos. Fazer discípulos não é exatamente fazer com que as pessoas nos imitem, embora a palavra discípulo signifique aluno. Mas quando nós fazemos discípulos dentro do cristianismo, o modelo que nós devemos apresentar não somos nós, mas Cristo. As pessoas precisam conhecer Cristo, imitá-lo, viver como ele viveu. É isso que nós precisamos fazer. Jesus ensinava as multidões
mas ele também sabia conversar com uma única pessoa. A maioria dos pastores de hoje, sejam aqueles que dirigem igrejas, sejam aqueles que pregam como pregadores itinerantes, eles não sabem evangelizar individualmente. Eles só conhecem a pregação do evangelho a partir dos púlpitos das igrejas. Eles não perdem tempo proclamando o evangelho para uma pessoa, esquecendo-se de que os maiores discursos de Jesus sobre o evangelho foram proferidos para uma única pessoa nas ocasiões que teve a oportunidade. Você pode alistar aí o jovem rico, a mulher samaritana, a mulher pecadora, Zaqueu. Você pode alistar Nicodemos e tantas outras ocasiões em que ele fez isso. Isso nos mostra uma coisa, irmãos. Cada pessoa, individualmente, é importante para Deus. Deus não está interessado só em multidões, só em que a gente congregue centenas, milhares de pessoas. Não. O discipulado é um trabalho individual. Não é um trabalho que se faz de modo coletivo. A proclamação, sim. O discipulado, não. O discipulado é algo que nós devemos trabalhar individualmente. Jesus, ele servia as pessoas com muita humildade. Esse talvez seja um dos traços que falta hoje às nossas igrejas e principalmente aos nossos líderes. Preocupados em manter as suas posições, os seus cargos, essas pessoas investem tudo em conquistar isso. Mas e a missão e a proclamação do Evangelho? O discipulado cristão não é marcado pelo orgulho. Jesus era humilde. Aliás, ele mesmo, quando nos convida para aprender dele, ele fala isso. Aprendei de mim que sou manso e humilde. A humildade de Jesus não era aparente. A humildade de Jesus não estava na forma como ele simplesmente vivia, mas em tudo que ele fazia, ele evidenciava a humildade. Ele não buscava reconhecimento, muito pelo contrário, ele procurava fugir das aparências, ele procurava fugir e evitar multidões. A preocupação de Jesus era com o ensino que ele queria fazer para os seus discípulos, e isso ele fez com muita capacidade, com muita clareza. Na missão cristã, amados, nós temos algumas lições que precisamos aprender com Jesus. Não podemos buscar a nossa glória pessoal, mas precisamos buscar a glória de Deus. Fazem tudo para a glória de Deus. Esse é o ensino que as Escrituras têm para a gente. E Paulo foi muito claro quando disse: quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que vocês fizerem, façam tudo para a glória de Deus. Essa é a nossa maneira de proclamar o Evangelho, fazendo tudo para a glória de Deus. E eu acho, irmãos, um dos textos que eu já disse aqui no canal algumas vezes, que eu mais reflito quanto à minha conduta é Filipenses capítulo 1, versículo 27, principalmente a parte A. Tão somente portai-vos por modo digno do Evangelho. Amados, se nós tivéssemos essa preocupação, podemos ter certeza de uma coisa: o Evangelho seria proclamado de modo claro para todas as pessoas. Por quê?
Jesus amava as pessoas. Jesus tinha compaixão pelas pessoas. E nós precisamos viver como ele viveu. Aliás, um dos textos mais bonitos que João escreveu na sua primeira epístola está no capítulo 2, versículo 6, quando ele diz: aquele que diz que nele está, também deve andar como ele andou. É isso que está faltando hoje para que nós cumpramos a nossa responsabilidade de levar o Evangelho a todas as criaturas. Jesus tinha compaixão das pessoas. Jesus vivia para tirar as pessoas do ostracismo, do sofrimento, do afastamento delas de Deus. Era isso que ele queria fazer. As pessoas estavam perdidas, cansadas, sem direção. Hoje não é diferente. As pessoas hoje vivem nas mesmas condições. Desesperançadas, sem esperança, sem propósito. Por que o mundo ele está embrenhado no pecado? Principalmente em coisas efêmeras, sem o menor sentido, como, por exemplo, as drogas. Sejam elas as lícitas ou as ilícitas, mas o mundo está profundamente envolvido com drogas. E por que isso? Porque as pessoas estão buscando uma razão, alguma coisa que as tire dessa mesmice que elas vivem. E sabe o que é que pode fazer isso? É o Evangelho. É a transformação que o Evangelho provoca na vida de uma pessoa. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo proclama claramente: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É isso. Quando uma pessoa corre atrás do sexo, corre atrás das coisas materiais, corre atrás das drogas, elas estão querendo ser alguém, elas estão querendo ser alguma coisa de significativa. E o Evangelho faz isso para as pessoas. E nós precisamos anunciar isso. Nós precisamos dar esperança, dar propósito para as pessoas. E sem que elas conheçam a Deus de fato, elas não vão ter isso. As pessoas podem se proclamar ateias, agnósticas, esotéricas ou qualquer coisa. Mas a única coisa que dá sentido à vida de uma pessoa é quando ela conhece de fato, com profundidade, a palavra de Deus, o Evangelho, e deixa que esse Evangelho transforme as suas vidas. Então, a missão nasce quando o coração do cristão se compadece das pessoas. Porque quando isso acontece, irmãos, todas as barreiras que existem, que nos impedem de proclamar a palavra, seja a timidez, seja outras dificuldades de natureza pessoal, seja a nossa incapacidade, tudo isso desaparece e nos tornamos gigantes na presença de Deus, na proclamação do Evangelho. E o custo de discipulado? E o custo de se proclamar a palavra? Seguir Jesus exige compromisso, exige responsabilidade, exige você abrir mão daquilo que você é, daquilo que você tem, daquilo que você quer. Porque Jesus disse assim, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. Irmãos, isso é muito diferente do egoísmo que nós vivemos hoje. Da forma como nós hoje somos
simplesmente homens e mulheres que ignoram a nossa responsabilidade total. Negar-se a si mesmo é você abrir mão de privilégios, de direitos, para você se colocar à disposição do Senhor, para que você proclame a sua palavra, onde quer que você esteja. Ser discípulo não significa viver uma vida confortável espiritualmente. O Evangelho, amados, exige decisão, fidelidade e muita perseverança. Porque o diabo vai fazer de tudo para que você não faça aquilo que você precisa fazer na obra de Deus. Negar-se a si mesmo significa colocar a vontade de Deus acima dos próprios desejos. É abrir mão. É buscar, como João Knox, quando angustiado pela situação espiritual de seu país, a Escócia, ele orou e gritou e desesperadamente disse: Senhor, dá-me a Escócia. Nós precisamos orar assim, irmãos. Nós precisamos dizer: Senhor, dá-me os meus amigos, os meus vizinhos, os meus parentes. E proclamar isso para todos eles. Sabe o que isso pode significar? Primeiro, abandonar hábitos que desagradam a Deus. Eu e você sabemos o que fazemos que desagrada a Deus. Quer ser de fato uma pessoa que proclama o Evangelho, que leve a palavra e que conquiste discípulos para o reino de Deus e que faça discípulos de Cristo? Então, abra mão daquilo que desagrada a Deus. Reorganize suas prioridades. Lembrem-se que conquistas aqui ficam aqui. A única coisa que levaremos para a eternidade é aquilo que prestamos e somos para Deus. Negar-se a si mesmo significa você dedicar tempo ao reino de Deus. Significa você seguir Cristo, aceitando as escolhas que Ele fizer para a sua vida. Perseverar, mesmo nas dificuldades, mesmo quando tudo parece difícil. Os primeiros discípulos enfrentaram muita coisa: perseguições, rejeição, prisões. Mesmo assim continuaram anunciando o Evangelho. Mesmo assim continuaram proclamando. Hoje nós enfrentamos os mesmos desafios. A indiferença espiritual, principalmente dentro das nossas igrejas. Pergunte na sua igreja àqueles que são mais aparentemente dedicados, aqueles que cantam, aqueles que pregam, aqueles que ensinam, aqueles que têm cargos de diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionárias, pastoras. Pergunte para essas pessoas quantas pessoas elas evangelizaram e conquistaram para o reino de Deus individualmente no ano passado, ou até agora nos primeiros 2 meses do ano. Quantas pessoas, essas pessoas que estão em evidência na igreja, conquistaram para Cristo individualmente? A indiferença espiritual, ela é gritante. Críticas à fé cristã. Nunca, irmãos, a imprensa, a mídia em geral,
foi tão contra o Evangelho como é hoje. Em poucas épocas da história da igreja, ela enfrentou situações tão adversas como ela enfrenta hoje. Pressões culturais. Amados, tudo aquilo que a palavra de Deus proclama como sendo o ideal para o ser humano é contestado hoje pela mídia, pela cultura, pela sociedade como um todo. Veja as coisas que estão acontecendo à sua volta. Seus amigos que hoje são homossexuais, seus amigos que estão envolvidos com drogas, seus amigos que estão proclamando-se ateus, agnósticos e não sei o que mais. Veja que aquilo que as Escrituras falam que precisamos fugir é o que tem dominado a nossa cultura e a nossa sociedade. Mas a nossa missão não pode parar diante mesmo dessas dificuldades. O Senhor Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E o nosso fruto, ele aparece quando vidas são transformadas, pessoas se convertem de verdade e novos discípulos são formados na presença de Deus. E, portanto, o crescimento da igreja não é apenas numérico, mas espiritual. É isso que nós precisamos entender, irmãos. É isso que nós precisamos fazer. Quando alguém encontra Cristo, uma nova história precisa ter início. Nós precisamos proclamar isso para a sociedade, para os nossos amigos, para nossos familiares. A missão da igreja continua hoje, com a mesma característica que teve quando Jesus mandou os primeiros discípulos. Porque Cristo nos chamou para ser discípulos, para ser testemunhas, para sermos anunciadores do Evangelho. Amados, nós não somos espectadores do reino de Deus. Somos participantes da obra de Deus e proclamadores para que outros também se tornem, como nós, participantes disso. E uma pergunta que nós precisamos fazer, e eu quero que você faça isso para você mesmo: nós estamos realmente envolvidos na missão que Cristo nos confiou? Você pode até alegar: mas eu não sou pastor, eu não sou pregador, eu não sei evangelizar. Quem disse? Você já experimentou sair e falar com uma pessoa? Você já parou alguém para conversar e anunciar o Evangelho de verdade? Muitos dos que se declaram incapazes de evangelizar por não saberem, nunca tentaram fazer isso. Como vão saber se de fato não conseguem? Eu desafio qualquer cristão, por mais simples, humilde e que tenha menos tudo que ele imagina que poderia precisar. Eu desafio cada uma dessas pessoas a saírem e a proclamarem a palavra de Deus e a anunciarem a palavra de Deus. Eu creio, irmãos, que muita coisa iria mudar nas nossas vidas. Estamos ou não estamos de fato envolvidos na missão que nós recebemos de Cristo?
E para terminar esse nosso vídeo de hoje, eu quero chamar a sua atenção para algumas aplicações. A primeira, ore para que Deus lhe dê a oportunidade de compartilhar o Evangelho. Se prepare para isso. Estude a palavra de Deus, porque é ela que você precisa levar. E não perca a oportunidade que você tiver de fazer isso. Segunda, procure intencionalmente falar de Cristo para uma pessoa ainda hoje. Não espere amanhã. Hoje, fale para uma pessoa sobre Jesus Cristo. Terceiro, demonstre o Evangelho por meio de atitudes como o amor, o perdão e o serviço de fato, que evidencie que você é um cristão de verdade. O mundo está cansado de ouvir o Evangelho. Ele quer ver o Evangelho na minha e na sua vida. Moody dizia que de cada 100 pessoas, uma delas lê a Bíblia e 99 lê a vida de um cristão. Portanto, a sua vida é importante no reino de Deus. Quarto, apoie a obra missionária da igreja com oração, contribuição e participação. Sabe, não se esconda atrás de uma oferta mínima que você dá dizendo eu estou fazendo missões. Não. Não se esconda atrás de uma oração de 5 minutos em prol dos missionários e dizendo que está fazendo missões. Para você dizer estou fazendo missões, você precisa sair. Você precisa ir. Você precisa, de fato, estar na linha de frente, no campo de batalha. É isso que precisamos. E quinto, lembre-se, cada um de nós fomos colocados como um missionário na obra de Deus. E é isso que nós precisamos proclamar. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.